Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Estão preparados para acompanhar um podcast como você nunca viu antes? Porque hoje não estamos aqui para apenas conversar, estamos aqui para transformar. Então pegue papel e caneta e acompanhe como se estivesse aqui ao lado das minhas convidadas para aproveitar todos os insights que facilmente serão replicados no seu negócio. Eu quero dar aqui as boas-vindas. Hoje eu tenho convidadas duplas aqui, né? Tem uma dupla aqui. Boa tarde, Aline e Ariadne. Boa tarde. Ah, tá ensaiadinho. Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz com a presença de vocês. Vocês têm uma empresa que é muito inspiradora para mim e uma jornada dentro do empreendedorismo que também me inspira muito. Então, estou muito honrada por vocês terem aceito o convite. Nós que agradecemos, né? Primeiro porque nós vivemos há pouco tempo nessa caminhada, mas a gente acredita que já caminhamos mais e estamos aqui para ir mais longe ainda. Que ótimo! E antes de apresentar o Instituto Infância, vocês poderiam se apresentar, vocês como pessoas? Quem são a Aline? Quem é a Aline? Quem é a Ariadne? Pode começar. Eu começo? Bom, eu sou a Ariadne, eu sou formada em fonoaudiologia há quase 20 anos. E eu sou mãe de um menino de 10 anos. Sou uma mulher, mãe solo hoje em dia. E tô aí nessa luta. A gente abriu a empresa e a empresa é um outro filho. E aí eu tive que me reorganizar toda, me reinventar. Tive que organizar toda a minha rotina para começar a dar mais conta das coisas que eram a prioridade para minha vida. E você sempre quis empreender? Ou você atuava como fono em outra empresa e não passava pela sua cabeça empreender, abrir uma clínica, um negócio? Por muito tempo não passou pela minha cabeça. Eu trabalhava na prefeitura aqui de Taubaté. E aí eu cheguei a fazer alguns atendimentos particulares, mas era sempre bem pouquinho. E aí na pandemia eu vi a necessidade, eu tive que colocar uma babá período integral na minha casa. E eu falei, bom, vamos lá, gente precisa começar a trabalhar em cima disso. E aí eu comecei a me encontrar no atendimento no particular. E aí a partir dali eu comecei a querer cada vez mais, pensar cada vez maior e enxergar as coisas mais longe. Aí conheci a Aline, a gente começou a dividir alguns sonhos, alguns objetivos que a gente viu que era em comum. E agora a gente tá aí, 3 anos de Instituto Infância. 3 anos já. Quanta coisa aconteceu ao longo desse tempo, hein, Aline? Nossa, bastante coisas, assim, que às vezes a gente para pensar e fala, nossa, mas faz só 3 anos? Se apresenta, então, para as pessoas que estão assistindo em casa, saber primeiro quem são vocês, né, como indivíduos, e para depois apresentar o Instituto Infância. Eu sou a Aline Alves, sou nutricionista infantil, né, formada já há 16 anos, mãe da Ana Laura e do Nicolas, né? Ana Laura tem 10 anos, o Nicolas tem 4. Assim como a Ariadne, eu também vim de serviço público, também fui funcionária da prefeitura aqui de Taubaté. Nunca me imaginei empreendedora, não achava que era, né? Acho que faz pouco tempo que eu tomei posse disso mesmo, para dizer. E as coisas foram acontecendo para mim de uma forma que, quando eu vi, nós já estávamos com o Instituto Infância e ele não era só mais para dividir os gastos do CNPJ e da contabilidade, porque inicialmente a nossa fala era essa. Inicialmente vocês pensam... Primeiro, antes vamos apresentar o Instituto Infância, né? Aqui a gente tem uma prática que é a da apresentação por pitch, que a gente joga um cronômetro ali na tela e o convidado tem então 30 segundos para apresentar o seu negócio. Quem que vai aceitar o desafio aí? Posso falar? Pode. Então, a Aline apresenta pra gente em 30 segundos o Instituto Infância. Tá no ar. O Instituto Infância é a primeira clínica de Taubaté e do Vale do Paraíba que é especializada em distúrbio alimentar pediátrico. Então, hoje nós contamos com uma equipe multidisciplinar formada por fono, nutricionista, terapia ocupacional, psicólogo e psicopedagoga para tratamento de crianças na primeira infância. Então, o nosso foco principal são os pequenos, né, menores de 5 anos e com dificuldades alimentares e seletividades alimentares. Tá? Nossos atendimentos estão focados no público particular, atualmente, e na equipe multidisciplinar. Então, a nossa intenção é de que todas as crianças
passem por todas as nossa equipe, para que essa interação entre a equipe funcione mais e dê mais resultado no final do tratamento. Parabéns! Ensaiadinho, hein? Quase. Eu entendi que o propósito inicial do Instituto Infância era vocês, como duas pessoas que estavam vindo do serviço público, duas profissionais que vinham do serviço público e que estavam iniciando ali dentro do empreendedorismo, e a proposta era que vocês abrissem uma clínica que pudesse dividir ali os custos do próprio negócio, inicialmente. Primeiramente, não era nem abrir uma clínica, era só dividir os custos de um CNPJ, porque a gente estava fazendo tudo no CPF da pessoa física. Aí precisava do... E aí o imposto começou a ficar muito alto, mas naquele momento, pra gente bancar toda uma contabilidade sozinha, pesava demais. Então e aí, de repente... Porque nós, como profissionais da saúde, nós não temos opção de abrir um MEI. Claro. Teria que ser direto pro CNPJ. E aí, como, né, naquela época a gente achava que o custo ia ser muito grande, que a gente não ia conseguir dar conta, e também tinha um medo inicial, nós decidimos isso. Mas a ideia inicial era, a gente abre um CNPJ, mas ela continua atendendo aonde ela estava atendendo, e eu continuaria atendendo onde eu estava atendendo. E em que momento vocês pensaram, vou abrir uma clínica? Na verdade, a gente, colocando as contas no papel, a gente percebeu que ficaria melhor se a gente locasse um lugar onde nós pudéssemos dividir, porque o que ela pagava de aluguel e o que eu pagava de aluguel daria para isso, né? Então foi onde a gente começou a pesquisar locais e achamos uma casa. E aí, a hora que a gente percebeu, já não era só mais nós duas. E foi assim, bem a assim. ideia de ter essa questão de compartilhar os casos, porque a gente era muito sozinha. Então, eu sozinha na minha, ela sozinha na dela, e a gente correndo atrás dos profissionais que atendiam os nossos pacientes para fazer uma discussão. E como ela já trabalhava com dificuldades alimentares e eu já trabalhava com dificuldades alimentares, e nós duas tínhamos em comum essa questão do atendimento humanizado, de olhar com mais carinho para a criança, de respeitar o desenvolvimento delas, a gente sentiu essa necessidade de estar juntas ali, compartilhando dos mesmos pacientes. E vocês perceberam que daria para agregar outros profissionais que iam somar, né? Aí nesse tratamento continuado da criança, em outras áreas também que elas precisariam, essas mães também precisariam recorrer a essas terapias fora do ambiente onde vocês estavam atendendo. Isso, então, as famílias acabavam pingando de lugar em lugar para ter um atendimento de cada especialidade. E a gente que está nessa área, nós já estivemos no serviço público que tem as equipes ali, a gente sabe a diferença que faz todos os profissionais estarem alinhados e discutindo cada caso com frequência. Então é mais do que, eu devo entender então, que é mais do que simplesmente a questão funcional ali do mesmo espaço. Tem algo a mais aí, que é a discussão do caso do paciente, né? Sim, porque devido a agenda de todos os outros profissionais, fica uma coisa muito difícil a gente conseguir todo mundo parar para discutir o caso de um paciente. E quando tá todo mundo no mesmo ambiente, querendo ou não 10, 5 minutinhos no final do expediente, a gente consegue ali falar alguma coisa. Então, estar em contato com os outros profissionais a full time, falando do paciente, faz com que fique mais tranquilo e mais fácil o entendimento de toda a família, né? Porque daí todo profissional da clínica fala a mesma língua. Era isso que eu ia acrescentar. A importância de ter os profissionais que trabalham com a mesma linha de raciocínio, que constroem ali um caminho para um objetivo, mas traçando os passos e que todo mundo vai caminhar de uma maneira mais equilibrada. Porque às vezes um profissional tem algum tipo de conduta muito oposto do outro profissional, e isso confunde a família e confunde a criança. E tem para todos os gostos. Então, quem gosta de quem X, se identifica, tem aqui, né? Isso o que mesmo. gera uma identificação. Então, a família que busca o Instituto Infância, ela já entende qual é a linha ali de trabalho, gera essa identificação, e há também uma identificação comum de todos os profissionais que atendem nesse mesmo ambiente, né? Tanto que para entrar para nossa equipe, a gente sempre faz ali uma entrevista, uma seleção, a pessoa tem que ter o perfil.
para entrar na nossa clínica, porque senão ela não vai se sentir incluída ali, não vai se sentir adequada e as famílias também podem sentir a diferença do atendimento. Aí já entrando na parte, né, do empreendedorismo em si, isso foi uma das coisas que nós combinamos. Então, dentro do nosso espaço não existe o regime de sublocação de espaço, né? Porque a gente entende que a partir do momento que você subloca aquela sala, você pode trabalhar da forma como você quiser. Então, todos os profissionais são colaboradores da nossa equipe. Então, nisso, como a Ariadne falou, a gente já busca o perfil que seja mais adequado à nossa realidade e aquilo que a gente acredita ser o melhor para o paciente. Entendi. Você disse que o Instituto Infância, ela é a primeira clínica de Taubaté ou do Vale? Do Vale do Paraíba. Sim. Aí eu queria perguntar a respeito disso agora. Em relação à pesquisa de mercado, quando você criou, né, esse modelo de negócio, vocês criaram esse modelo de negócio para o Instituto Infância, qual era a outra clínica que era referência de vocês? Na verdade, a clínica referência nossa é uma clínica que fica em São Paulo, que funciona nesse mesmo formato, né? Que é o Instituto de Desenvolvimento Infantil, que é da Fono Patrícia Junqueira. Então, ela funciona, é um centro que funciona várias especialidades. Então, a nossa inspiração só voltado para isso. Só voltada. Então, a nossa inspiração veio desse instituto. Ah, legal. Aí vocês olharam lá, tornou a referência, e vocês trouxeram então esse mesmo modelo de negócio para o Vale. Aqui na nossa região tem outras clínicas que funcionam parecido, mas elas são somente para o tratamento de crianças do transtorno do espectro autista. A nossa não. Nós temos pacientes com diagnóstico de transtorno do espectro autista, mas nós também atendemos crianças típicas. Então é o que diferencia um pouco das clínicas que existem aqui na nossa região. Porque elas são nichadas somente em crianças atípicas. Isso. E vocês também atendem as típicas. Exato. Ótimo, para as pessoas que estão em casa entender quais são são transtornos que entram nas crianças atípicas? Isso, porque a maioria das clínicas atendem exclusivamente o transtorno do espectro autista, né? Os autistas, os TEAs. E nós não, nós atendemos crianças que podem não ter nenhum diagnóstico de neurodesenvolvimento, né? Que tem a seletividade alimentar. Que tem a seletividade e a dificuldade alimentar, né? Que a alimentação é motivo de estresse para a família, seja qual for o grau. E a gente... Pode falar. Porque às vezes o termo seletividade alimentar está muito em alta, né? Mas nem todas as crianças são seletivas. Mas se a alimentação da criança é um momento de estresse para a família, isso já não é normal. Então essas crianças nós também já atendemos no Instituto. Entendi. E aí nós trabalhamos, eu como na área da fono, eu venho desde o bebezinho. Então a gente pega desde o recém-nascido que tem uma dificuldade de amamentação, que é uma dificuldade para se alimentar, que se não for tratado, ele pode trazer uma dificuldade na introdução alimentar e depois essa criança vai crescendo. E a família sempre acredita que isso pode melhorar. Então a gente está pegando toda essa primeira infância. A gente vem trazendo essa informação e construindo isso aqui com as pessoas, porque são... Primeiro que as pessoas acham que é frescura, que mas a criança poderia comer. Aí tem N mitos aí que eles justificam essas dificuldades, mas muitas delas a gente vai avaliar vem desde lá, dos primeiros meses de vida, essa dificuldade de se alimentar. Então é uma construção da relação com a alimentação que aconteceu de uma maneira distorcida. Entendi. E quais são esses canais de discussões que vocês falaram assim, né? Acho que foi a Ariadne que falou que a gente vem discutindo isso, vem trazendo isso para a família. Quais são os canais que hoje o Instituto Infância discute? Ou traz essas informações? Principalmente pelo Instagram. A gente compartilha muita informação pelo Instagram, mas a gente promove algumas rodas de pais. Tá chegando o Agosto Dourado, a gente vai fazer um evento, o Instituto Infância em parceria aí com algumas pessoas que trabalham nessa área. Então, a gente tenta trazer as famílias para conhecer mais sobre esse assunto. A gente vai desmistificando algumas coisas que estão enraizadas em relação à alimentação. E essas famílias são famílias já de pacientes? Ou novos? Não, de fora também. De fora também. Os workshops que a gente faz na clínica, geralmente a cada 2 meses, eles são abertos para o público. E qual é a adesão? A gente tem uma adesão boa, né, Ari? Não, comparado ao que é família da clínica e o que é família de fora. A maioria das vezes vem mais família de fora do que da própria clínica. A gente tá ganhando esse espaço. Os primeiros que mas desde os primeiros a gente já teve assim, a gente até se surpreendeu
com as pessoas que se inscreveram. Então, aos poucos, as pessoas estão conhecendo. E aí, hoje nós somos referências aqui na região de profissionais que trabalham com esse tipo de transtorno alimentar. Então as pessoas estão começando a entender, olha, nossa, já viu a clínica, o Instituto Infância? Lá porque eles sabem o que a gente faz. Isso também veio por conta de uma construção de imagem nossa. Porque no início, né, da clínica em si, os pacientes ainda procuravam muito a Ariadne, fonoaudióloga, e a Aline, nutricionista. Então a gente teve que sair um pouco de cena e colocar mais para divulgação mesmo o Instituto Infância, né? Então, o que a gente vem tentando trabalhar em cima me indicaram a clínica como uma clínica que atende criança com dificuldade alimentar. E aí, a secretária vai puxar as informações desse paciente para ver se é melhor ele passar com a Ariadne primeiro ou se ele passar comigo primeiro. E antes antes assim, eu queria passar com a Ariadne fonoaudióloga, eu queria passar com a Aline nutricionista. Aí marcava a consulta, né? Então, ainda é uma coisa que a gente tem uma dificuldade em tirar um pouco na medida certa, porque eu também entendo que o nosso nome precisa estar ali presente para a construção da clínica, mas a gente queria que a clínica desse mais passos sem precisar da nossa imagem vinculada, sabe? Sei. E hoje, qual é o estilo de comunicação que é adotado pela clínica? Dentro desse contexto, as famílias buscam o Instituto hoje porque elas estão sentindo a dificuldade, ou está sendo ali um momento de estresse, um momento da alimentação. Mas o que hoje é feito pelo Instituto para que a família seja conscientizada de que isso é um problema, ou seja, que ela ainda não tem ali um diagnóstico para então buscar vocês. Que aí, a forma como a gente está falando agora, a impressão que eu fico é que as famílias só chegam até vocês depois que elas já percebem isso, mas que elas não são conscientizadas ainda, e aí é uma oportunidade para vocês, não é uma crítica, é uma oportunidade. Por que eu perguntei sobre o estilo de comunicação? Porque o estilo de comunicação do Instituto, ele pode ser mais abrangente, de forma que não conscientize somente a família que chegou até vocês já buscando um problema, mas conscientize a família que está em casa de que isso que você está vivendo é um problema. Então, talvez ela não tenha consciência disso. Talvez ela perceba, mas todo mundo dentro do contexto familiar, né? Os avós, as pessoas falam, isso aí é normal. Imagina, o meu também era assim. Quando cresceu, é que ele começou a comer melhor e tal. E essa fase é assim mesmo. Então, eu falei sobre estilo de comunicação, porque eu vi lá, né, no Instagram de vocês, eu acompanho, né, o trabalho de vocês, e eu penso que ele, nesse momento, está muito focado para as famílias que já se conscientizaram que elas têm um problema. E quando a gente quer enraizar uma informação, ao ponto de construir uma imagem forte, uma imagem poderosa, uma imagem falando a respeito do Instituto e desassociando um pouco a imagem de vocês como profissionais individualmente. Porque como profissionais individualmente, vocês já são muito referência, muito fortalecida, mas vocês disseram que precisa trazer isso para o contexto do Instituto, né? Deixando independente do que vocês fazem dentro das carreiras de vocês individualmente. Mas o que torna o Instituto ali forte, poderoso e influente é o quanto ele é capaz de influenciar quem ainda não o buscou. Porque a partir do momento que a pessoa busca, ela já tem ou indicação ou ela já sabe que encontra. Mas e essas famílias que nem sabem qual é o problema e esse problema que ela está tendo em casa, sabe? Então, quando eu falo sobre estilo de comunicação, eu falo nessa oportunidade de que a comunicação de vocês, ali dentro do Instagram, ela seja mesclada nesses dois sentidos. Você que tem uma criança a criança atípica, ou você que tem uma criança atípica, mas está tendo um momento de estresse. Então, é voltado muito para quem já identificou um problema, mas o estilo pode ser mesclado para o seu filho tem uma dificuldade na hora de comer tal coisa, seu filho recusa tal alimento, seu filho tudo, aí a pessoa fala, nossa, nem percebia, eu fiz, levanta a mão, né, nos youtubers levanta os dedos se você passa por isso, se você levantou 5 dedos, é porque você passa por essa situação. Vocês entenderam onde eu quis chegar? Sim. E faz muito sentido para o que a gente está querendo construir, né? Exatamente, porque isso é uma construção. O fato de ser visto como referência, né, para a família, que tem, só que vocês, mais do que ninguém, sabem o quanto essas famílias, elas vivem uma solidão. Vivem de certa forma, isolada. Porque não são famílias que têm muito contexto ali de discussão e de conversa, principalmente falando das famílias, né, atípicas, que não vivem muito dentro desse contexto da família que não é atípica, porque elas acabam
se relacionando, criando uma proximidade com outras famílias que vivem os mesmos dilemas, né, as mesmas dificuldades, então elas estão só inseridas dentro desse contexto. Mas qual é a oportunidade para vocês? Que além de falar para as famílias que estão nesse contexto, que vocês consigam abranger as famílias que ainda não identificaram que ela está tendo uma situação em casa. Que o estilo de comunicação seja mesclado ali dentro do conteúdo que vocês geram hoje no Instagram. Porque aí vocês deixam de ser somente para essas famílias e passa a ser para todos. Sim. Referência para todas as famílias. Não, e faz muito sentido para essa construção e todos esses mitos que a gente quer quebrar, porque aqui ainda tem muita coisa enraizada, aqui na nossa região. Com então certeza. A gente vem cada vez mais tentando abrir esse espaço e ganhar esse espaço mesmo de fala e que as pessoas entendam o que a gente está trazendo. Então, para mim, fez bastante sentido a gente começar um pouco antes ainda. Isso, né? Exatamente, começar um pouco antes. Aí vamos mostrar como fazer isso na prática. Pode colocar aqui, produção, uma foto de uma oficina que estava tendo para vocês explicarem melhor ainda o contexto. Que eu recebi essa foto de vocês, que eu acho que estava tendo uma oficina de culinária, alguma coisa nesse sentido para a gente falar sobre isso. Isso, ó. Pode explicar pra gente? Posso. As oficinas culinárias, elas são grupos terapêuticos, né, que são destinados para as crianças que não têm indicação de uma terapia mais abrasiva. E aí, dentro dessa oficina, a nutricionista elabora vários trabalhos educativos com as crianças. Então, nessa foto é o semáforo dos alimentos, onde eles estão aprendendo ali quais são os alimentos verdes, que seriam os livres para alimentação, os alimentos amarelos, que podem ser consumidos, porém precisam de uma atenção, e os alimentos em vermelho, que são os fast foods e os ultraprocessados. Então, já linka de uma forma mais leve para que eles entendam quais são os alimentos melhores e piores para o consumo diário. E o público são crianças, são todas as crianças? Todas as crianças. Porque essa oficina é voltada para criança de 4 a 7 anos. Muito bem, era isso que eu ia chegar. Que essa divulgação, né, e que falar sobre essas oficinas que são livres, que não são exatamente falando sobre seletividade, que é uma coisa voltada para a conscientização, que ela ultrapassasse as fronteiras do Instituto. Então, que pudesse ser atuado em parcerias com tanto, né, associação de mães, grupos de mães, desses que são construídos até dentro do próprio WhatsApp, que fazem encontros, né, ou até parcerias com outras escolas, né, rede pública ou privada, mas que vocês passassem a quebrar as fronteiras que vocês têm hoje dentro do Instituto para conscientizar essas crianças, essas famílias, chegando um pouquinho antes. Tem uma outra oficina aí. Essa daí a nutricionista está ensinando para as crianças quais são os alimentos que nascem na árvore e quais que nascem no chão. E aí, a partir daí, vai explicando quais são a importância de cada um desses alimentos para elas. Nossa, muito legal, né? Eu vejo, eu acho incrível. E aí a receitinha, porque todas as crianças aprendem, fazem as receitinhas e levam elas para casa para serem aplicadas em casa com os pais. E aí uma coisa importante é que todas as receitinhas são como essa aí, de fácil preparo, rápida, porque a gente sabe que hoje em dia a gente precisa de praticidade dentro da cozinha. Então, para mostrar também para os familiares que o natural, o gostoso, o saudável também pode ser prático e rápido. Porque tem muito aquilo, né? De que é mais fácil comer ali o lanche, que é mais rápido, né? Só desembalar. Só desembalar e pronto, quando colocou ali no micro-ondas. Então, é muito interessante. Eu admiro mesmo o trabalho de vocês. Eu acho incrível a forma como traz essa parte lúdica e que isso alcança, de fato, ali o que precisa ser feito, que é a conscientização da família e também da criança, né? Então, a minha principal proposta nesse sentido, dessa construção de autoridade para o Instituto, além da construção que vocês têm como individuais, como profissionais, é que o Instituto adote um estilo de comunicação que chegue um pouquinho antes, como a Ariadne falou, da criança que já chega com o diagnóstico, já chega com a consciência da mãe e do pai, entendendo, partindo do ponto de vista que essa família, até chegar até vocês, ela quebrou muitas barreiras. Então, existem outros temas que também pode ser abordado nesse sentido, né? Tanto no sentido de apoio emocional para a família, né? Tanto
tantas outras barreiras mesmo que ela vai quebrando, como crenças enraizadas, né? E a falta de apoio emocional, para que ela de fato chegue ali uma forma mais consciente de que vocês são a solução correta ali que ela precisa, né? Dentro do que ela busca. Uma outra dúvida que eu tenho é a respeito do feedback em relação aos pais. Hoje, os pais preenchem alguma ficha de avaliação de pais que já são pacientes, de avaliação, e com que periodicidade? Nós começamos a implantar recentemente, Agora, né, Ari? Acho que a Ari mês. fala melhor sobre isso. A gente fez a implantação há um mês. E até um desafio nosso a gente conseguir a motivação deles para a resposta. Porque a gente começou a enviar e, para nossa surpresa, não tivemos tantas respostas quanto imaginávamos ali, frente a todos os pacientes que a gente tem. E é uma ficha de avaliação pelo Forms. Bem simples, pelo Forms. Acho que são 4 e tem 3 de só ticar ali a nota. E só a última para eles Se você quiser escrever alguma coisa. A avaliação, normalmente, nem paciente, nem cliente tem muita motivação para preencher. Então, o ideal é que seja feito no formato campanha. Então, que esteja amarrado outras formas ali também de ganhos. Ou seja, assim, vamos enviar, chegamos na campanha de novos projetos. Então, venha engajar a equipe, né? Os pais, eles precisam estar engajados para essa motivação de pesquisa. E eu sei que pode parecer falando, nossa, mas a gente está fazendo isso para eles ainda. Já é um benefício, a gente ainda tem que criar esse engajamento. Mas pensa de uma forma coletiva. O engajamento dos pais passa a não ser, quando vocês trabalham esse engajamento, passa a não ser somente o engajamento para essa pesquisa, embora tenha um trabalho especificamente nesse sentido. Mas um pai engajado, né, uma família engajada, ela passa a engajar todos os outros projetos do Instituto. E quando fala assim que não tem tanto uma adesão maior na culinária, é uma adesão das famílias externas. Ali o formulário que foi enviado não teve uma boa adesão de resposta. Aí a gente já identifica dentro da visão estratégica voltada para negócio, que há uma falha no engajamento da família e dos pacientes e dos clientes e de equipe. Sim. E da comunicação, né, do Instituto com essas famílias. Isso. Porque engajar essa família, quando engajou ali para responder, engajou para os posts do Instagram, engajou para defender vocês, engajou para postar sobre vocês, engajou para repostar os posts informativos que vocês fazem, né? Então tem que haver um engajamento ali, estratégias para engajar essa família para o Instituto, para que elas se sintam pertencentes a um local, que não seja só o local da terapia. Aí isso é feito de uma forma conjunta, com o estilo de comunicação que se adota. Então, o formulário foi enviado de que forma para as famílias? A gente colocou um texto explicativo curto também, com alguns destaques ali, informando que para melhorar o nosso atendimento, sempre pensando no conforto, no profissionalismo, não vou lembrar o texto em si, e aí que tinha uma avaliação rápida que nos ajudaria naqueles pontos que tá muito corporativo. Muito, né? Pensa dentro do estilo de comunicação. Vocês atuam com famílias, crianças até 5 anos. Tudo que vocês fazem é lúdico. Isso é a questão do alinhamento com o engajamento. Tudo que vocês constroem é lúdico. É a árvore que nasce no chão, é o alimento, é o semáforo. Então, todo o estilo de comunicação, ele precisa ser lúdico também. Ele precisa ser adaptado, seja falando com a criança ou seja falando com a família. Então, como vocês poderiam construir essa avaliação de uma forma que seja mais engajada? Então, vocês poderiam pensar em 3 projetos, talvez, que vocês estão pensando, e falar, olha, entrou na campanha desses projetos. Pode fazer uma arte ali, né, simulando e tal. Então, a simulação desse projeto A, B ou C, nós queremos, ou o A e B também, nós queremos a sua opinião. Qual desses 2 projetos você sente que seria mais interessante para adaptar e implantar aqui no Instituto e tal? Aí, vocês colocam, que é outra sugestão que eu coloquei, que é a respeito de, acho que são os promotores, deixa eu ver qual foi que eu coloquei aqui. São um programa de embaixadores, que são os pais mais engajados, né? Os pais, com certeza vocês têm pais que são mais engajados, e aí ele passa a ser o promotor dessa campanha, sabe? Então, trazer esses pais que são mais engajados para essas reuniões com vocês, para que ele sinta que ele também participa das decisões do Instituto, que ele é um representante dos pais para o Instituto,
sabe? Então, quando for pensar em uma reunião estratégica de algum projeto, de alguma oficina de culinária, vocês já convidaram uma vez? Já fizeram esse teste? Não, e eu tô achando divino essa ideia. Eu tô aqui, cadê meu caderninho que eu não trouxe? Ela vai dar essa anotação pra gente. Tem muito mais, amanhã vocês vão assistir aqui, olha, tem muito mais. Então, pensa aqui, nós já identificamos que há uma questão ali, uma falha do engajamento desses pais. Então, eles precisam se sentir presentes. Então, a reunião aqui sobre os projetos que a gente vai ter. Aí vocês convidam esses pais que são os mais engajados. Ele vai participar junto, ele vai dar ideia. Aí o que ele vai fazer quando ele sai daí? Ele replica para os outros. Aí deixa de ser, eles querem convidar, quer fazer, porque a gente paga, né? O público de vocês hoje é um público particular. Então, claro, vocês deixam de ser prestadores de serviço e passa a ser a clínica inspiradora, sabe? Vocês deixam de vender apenas um serviço e passam a vender uma mensagem, passa a ser um local em que elas têm um protagonismo. Então, talvez haja um distanciamento entre a imagem de vocês e a imagem de todos os outros pais. Então, é preciso fazer uma quebra. Então, você suspende um pai para que ele esteja no mesmo nível que você e aí os outros têm um degrau para acessar vocês. Faz sentido? Muito legal. Não, já tô aqui, nós vamos fazer isso pro Dia das Crianças já. Tá vendo? Exatamente. Então, vocês planejam para fazer um pouco antes e tragam esses pais para eles serem... Só que eles têm que ser reconhecidos, tá? Então, eu coloquei aqui dentro das sugestões, que era o programa de embaixadores, eles precisam ter um reconhecimento. Então, vocês podem decidir a melhor forma de fazer isso. Vai ser por votação, né? Então, eles precisam ter um reconhecimento. Ele precisa ter, talvez, ganhar um box, um kit, que seja ali com uma camiseta, que tenha um logo, que seja escrito embaixador, que tenha, de fato, um programa para ele. Ele tem que ter alguma vantagem também para participar disso. Seja vantagem em alguma terapia, algum desconto, algum acesso, alguma vantagem que vocês precisam para a construção desse programa de embaixadores. Porque isso é que vai engajar os outros. Precisa ter um degrau para eles subirem, porque hoje a imagem está muito distanciada de vocês para os pais. Aí dentro do formulário também de feedback ali, tem que engajar toda a equipe. Então, se o paciente passa por todos têm que falar sobre ele. Já preencheu lá o formulário? Olha, eu tô torcendo pelo projeto A. Eu coloquei A e B, mas ele pode ter nomes. É melhor ainda se tiver nomes. Eu tô torcendo para o projeto A. O outro, não, eu tô torcendo pelo B. Qual você votou? Isso é o engajar. Isso é o engajar e vocês transcendem o engajar e já vão para o encantamento. Porque aí, dessa forma, vocês já estão encantando. Perguntei, mas na verdade, olha por onde eu fui. Olha por onde eu fui. Mas na verdade, eu perguntei sobre o feedback para saber se vocês hoje conseguem mensurar o progresso dos pacientes. Ou seja, o paciente que chegou com total seletividade e ali dentro de tanto tempo, ou de mensurar os avanços que ele vai fazendo. Sim, isso a gente faz. A gente tem registro, né, de todos os atendimentos, todos os profissionais, inclusive, fazem esse registro. E a gente vem até construindo com os nossos colaboradores de ir pontuando mesmo, mostrando pro pai. Porque às vezes sobe um degrau pequenininho, mas a gente precisa subir esse primeiro. Então a gente precisa mostrar para as famílias o que é que eles estão fazendo ali, aonde a gente quer chegar. Hoje, como é que funciona? Os feedbacks para os pais são dados a cada 2 ou 3 meses, né? Que daí as sessões seria com o pai e não com a criança. E a gente está implantando também um novo modelo que vão ser pastinhas, onde os profissionais vão escrever ali o que foi feito em cada sessão e os pais vão receber. Então, ali ele vai estar escrito o que foi o objetivo da sessão de hoje, o que foi trabalhado e qual foi o objetivo alcançado, se alcançou ou não. Isso diariamente. Tá, isso então é mensurado e passado pela família, né? Sim. Então a minha sugestão para vocês é que alguns cases, os que têm o maior resultado, que isso seja levado para o novo estilo de comunicação do Instituto Infância. E até isso vira campanha, viu? Um novo estilo de comunicação. Para as pessoas já esperarem uma mudança. Que haja ali alguns vídeos, assim como vocês fazem os vídeos de conteúdo, ou os vídeos ali, né, de cobertura dos eventos, que haja um vídeo que mostre esse progresso, que conte esse progresso. Pode ser depoimento do pai, aí vocês podem pegar também a questão do pai embaixador, ou a criança que teve maior progresso, ou pode ser vocês contando, porque pode ser que a criança não queira expor a criança, ou alguma coisa assim, então vocês podem contar como se fosse case, então dá para ser o vídeo subindo ali, e as edições ali, aqueles pop, sabe, que sobe aqui, mostrando, e vocês contem o caso, ou até não precisa revelar a identidade da criança, mas que as pessoas que estão acompanhando vocês no Instagram consigam perceber essa evolução, porque talvez eu com uma criança em casa que não
tem uma alimentação saudável e que tem essa questão que talvez não seja seletividade ali, mas não tá muito adaptada a uma alimentação saudável, talvez pela influência da família, muito talvez pela influência da família, eu consiga ver e perceber o que é um progresso. Porque eu não posso esperar que o meu filho, que está acostumado só a comer hambúrguer, leite, e ele saia ali, depois eu tenho essa expectativa de que ele vai sair comendo só salada do dia para noite. Passou para lá e tá indo. Então... E você aconselharia sim uma vez na semana? Porque hoje a gente já faz isso, mas eu sei que com uma frequência bem baixa dentro do que seria legal, né? Se você for olhar no nosso feed, a gente deve ter uns 8 cases, né, de contato. Inclusive vai sair um essa semana que eu gravei. Que legal. Mas conta como é feito o case. Esse eu não assisti. Então, me conta como é feito. Alguns são com o próprio depoimento dos pais. Não saiu ainda. Alguns que a gente já tem são com depoimento dos pais. Acho que tem 2 que são vídeos mesmo dos pais que toparam gravar, vamos dizer assim. Os outros são com depoimento por escrito e algumas fotos das crianças com a gente, com a família. E o que vai sair nessa semana sou eu contando um case de sucesso. Ah, legal, ótimo. Então, perfeito. Era que acho que não saiu Aprovei ainda. Ontem. Saiu. Aprovei ontem. Então, perfeito. A ideia é exatamente essa. Mas eu acho que a frequência ainda tá baixa, porque se a gente for ver, eu acho que não chega a ser um por mês. O que é interessante pensar que não precisa gravar todos em vídeo. Então, as pessoas elas têm ali uma familiaridade diferente. Os pais não gostam Não de gostam, gravar né? vídeos. Então, dá para fazer no formato carrossel. Então, assim, as pessoas que não consomem muito vídeo, que consomem mais feed, dá para fazer essa semana ou esse mês vai no formato carrossel, o outro vai por vídeo, sabe? Então, você consegue mesclar isso também, para que você consiga atingir mais pessoas. A pessoa que tem familiaridade com vídeo, ela vai assistir. A pessoa que já não tem tanta identificação, ela vai ver ali dentro do post carrossel. Mas que isso mostre os méritos mesmo de vocês, né? Tudo que é alcançado dentro hoje do programa. Aí, falando ainda da parte educativa, eu pensei na questão de parcerias, até como uma coisa mais voltada para inovação e tecnologia, como aplicativos, ou algo que promova ali uma gamificação, né, entre os próprios pacientes. Eu acho que isso seria uma coisa bem legal. Vocês têm muito espaço lá, né? Eu conheci o Instituto, então vocês têm muito espaço para promover essa gamificação, né? A gamificação ela é uma forma de promover ali um jogo, mas é algo mais lúdico e dinâmico, para que haja ali uma leve competição entre os participantes, para receber algum prêmio específico. Eu sinto hoje, dentro do contexto do Instituto, uma pouca parceria com outras empresas. Eu acho que baixa, assim, parcerias com outras empresas. Parcerias que seja mesmo algo que a gente vem conversando para saber como chegar, em quem chegar, pra gente fazer as parcerias estratégicas. Eu tô falando por mim, assim, eu tenho muita dificuldade de planejar o que seria uma parceria e com quem eu poderia fazer esse tipo de parceria. Eu penso uma parceria pontual e não uma parceria duradoura. A parceria pontual seria pensando, identificando dentro do grupo, né, ali que vocês, até uma pesquisa por amostragem, dentro do grupo que vocês atendem hoje, quais são as outras necessidades dessa família? Então, é necessidade de produtos médicos hospitalares? É necessidade de lazer? É necessidade de consumo? Então, é consumo, roupa, sapato? É lazer, é passeio, cinema, é isso? É produtos médicos, sabe? Então, e buscando a respeito disso. Pensa que essa parceria é para fortalecer o vínculo de vocês com os próprios pacientes, clientes e famílias, e também pensando numa forma de posicionar o Instituto de uma forma mais estratégica dentro do contexto empresarial. Então, sempre na hora de estabelecer essa parceria e pensar se ela é benéfica ou não, as perguntas que precisam se fazer: beneficia o meu público? Meu público se sentiria feliz com isso? Então, olhar também para dentro, não só pensar quais outros públicos eu posso alcançar a respeito disso, né, com essa parceria. E pensar que fazer essas parcerias, embora seja muito seguro, você continuar ali falando, não, aqui eu tô com a minha credibilidade intacta, né, aqui eu tô me mantendo seguro. Quem vive só na zona de segurança não se torna uma pessoa relevante, não se torna uma empresa relevante, né, o mundo é dos ousados. Então, quando você constrói uma parceria, você fura a bolha da sua audiência e alcança a audiência dessa outra empresa.
Como pensar no que construir? Então, pesquisar a respeito disso. Uma empresa idônea não é uma parceria duradoura, você não vai trazer para o seu instituto, você não vai para lá. Então, é algo pontual, que você vai oferecer um brinde para uma bonificação, para uma gamificação. O que é interessante para o meu público? Eles estão buscando lazer. Então, ingresso para um parque, alguma coisa que eu possa oferecer ali, meu barará. Você pode oferecer algo que seja benéfico e você acaba ali... As famílias encontrando dentro do instituto uma fonte também de pesquisa, de conhecer empresas que ela não conhecia, sabe? Conhecer lugares que ela não conhecia. Então, pensar nesse tipo de promoção, sabe? De promoção no contexto de promover. Então, eu sei que é uma preocupação, porque tudo que se constrói assim, né, construiu com muita credibilidade, então é uma forma de me manter ali seguro, mas para se tornar relevante, você precisa ter conexões, fazer conexões. E essas conexões precisam ser interessantes para o seu público e interessantes e estratégicas também para vocês. Quando vocês iniciarem as primeiras, as outras pessoas também se sentirão mais à vontade para procurá-los também. Porque como hoje está, de certa forma, fechado, aí acho que não há nenhuma abertura também por parte das outras empresas para procurar vocês. Sim. Outro ponto até que eu nem tinha anotado, mas que eu vejo que é um ponto interessante de se comunicar, é porque hoje vocês têm o Instagram de vocês, que é da profissional ali independente, e do Instituto. E o Instituto, acho que o Instagram do Instituto hoje precisa estar focado também em fortalecer vocês como empresárias. Não somente como profissionais, sabe? O que a Aline faz como empresária, além de Nutri? Né? O que a Fono Ariadne, o Instagram está aqui na minha mente. O que a Ariadne faz como empresária? Quais são as funções dela como empresária hoje, ali dentro do Instituto? Sempre pensando nesse contexto que vocês buscam hoje, que é reforçar a autoridade do Instituto e ser visto como uma empresa independente das atividades de vocês, como pessoa, né, e como profissional. Sim. Tô captando. É que você tá falando, a minha cabeça já tá pensando, eu vou fazer isso, dá pra fazer isso. A cabeça já tá aqui, ó. Amanhã eu vou assistir com o caderninho. E é muito legal pensar nisso, né, como uma oportunidade de ampliar os horizontes. E eu gosto muito desse programa, o que eu mais gosto desse programa é que é o momento em que estamos aqui, olha, eu, enquanto mentora de negócios, vocês como empresários, como profissionais, e o Instituto Infância tá aqui na nossa frente. E talvez vocês, com a correria do dia a dia, não tenham tido a oportunidade de parar tudo, olhar para cá e focar. Hoje, agora, nesse momento, vocês não podem falar sobre alguma coisa que está dando certo, alguma coisa que está dando errado ali na empresa ou algo que vai dispersar. Hoje a gente está, nesse momento, nessa hora, focado em olhar para as fragilidades e as vulnerabilidades do Instituto Infância e pensar juntos em soluções para alcançar esses objetivos que vocês têm hoje. Se não for esse momento parado e olhado assim, e traçar as estratégias para esses objetivos, eu posso assegurar para vocês que vai passar o tempo e isso vai só se prolongando, né? Isso é uma das dificuldades que nós temos, porque diferente de alguns outros modelos de negócio, nós somos as empresárias, mas nós também somos as profissionais atuantes dentro do Instituto. Então, um dos maiores desafios nosso é realmente sair do operacional, como nutricionista, como fonoaudióloga, para ter esse espaço e esse olhar como a empreendedora, a empresária dona do negócio, né? Então, isso é uma das coisas que a gente vem batendo muito na tecla no último ano, porque antes, como é que era? O calo apertava, a gente enchia a nossa agenda. Agora não, o calo aperta, o que eu posso fazer para que isso melhore? Então, eu acredito que a nossa cabeça vem amadurecendo, mas no dia a dia, a gente ainda tem relatório para entregar, paciente para atender, e não fica só com esse foco em cima do Instituto, como a gente está tendo aqui hoje, que né? A gente nem se encontra, a gente se cruza. Nossa, eu preciso te falar, tive não sei o quê, tive uma ideia. Mas a gente não tem tempo de desenvolver as ideias. E nem de colocar em prática, né? Então, a gente tem um Trello lindo de ideias, tudo de que tem de ideia, põe no Trello. Sabe? E aí a gente não consegue desenvolver porque a gente acaba focando naquilo que é mais prioridade agora. Isso. Então, essas coisas de crescimento e de desenvolvimento, elas estão acontecendo, mas elas estão acontecendo muito devagar. E às vezes acontecendo somente ali dentro, só para quem sabe quem está lá dentro. Isso. E dentro ali dessa ideia de posicionamento estratégico, fica somente para quem está lá dentro. Ninguém de fora consegue reconhecer a autoridade
autoridade que tem o Instituto hoje. Lembre-se sempre que o nosso negócio é um reflexo de quem nós somos. Então, se hoje vocês se sentem pouco empreendedoras e pouco empresárias e mais nutricionista, mais fonoaudióloga, a percepção que passa para o seu paciente, para o seu cliente, para a família e ainda pior, para os seus parceiros é exatamente essa. Então, os parceiros, eles tem que brilhar os olhos, os parceiros estratégicos precisam brilhar os olhos de uma empresa, como eu coloquei aqui, até dentro das sugestões, né, que são aplicativos educativos, plataforma de educação para os próprios pais. Esses parceiros que são dessa área de tecnologia têm que olhar para o Instituto e enxergar uma oportunidade. Olhar e falar, olha, que bacana o trabalho que vocês fazem, muito bem posicionados, eu quero somar o trabalho de vocês. Só que, e vocês já fazem isso, o que eu estou dizendo é que vocês não precisam fazer mais isso. Vocês já fazem isso, só que poucas pessoas sabem. E lembra daquele dilema do mais conhecido vence o melhor? Exatamente. Então, quando me perguntam sobre vocês... Gente, você é a terceira pessoa que fala essa frase essa semana pra mim. O do mais conhecido vence o melhor? O mais conhecido vence o mais competente, às vezes. Exatamente. Por isso que é importante que vocês, e assim, não é construir uma imagem do que não se faz somente para se tornar conhecido. É simplesmente tornar conhecido tudo que vocês já fazem. Então não é um personagem. É ruim quando sobe ali um personagem que é vazio. Mas vocês têm um trabalho relevante, vocês são muito competentes. O Instituto é cheio de propósito. Só que poucas pessoas sabem disso. E eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco a gente, porque a gente quer fazer tão bem feito, quer fazer de tão excelência, que a gente acaba não A gente tem os nossos valores tão claros, mas tão claros, que a gente fica ali. Mas eu sempre falo isso, né? Eu sou feliz no feito ali, o perfeito é com Deus. Feliz no feito. E é no feito que a gente vai aprimorando. Então, quando você começa, não me sinto 100% preparado para esse projeto, mas você inicia, você vai evoluindo. Não é assim com as próprias crianças? Sim. Não é isso que vocês falam para a própria família? Então, eu acho que é o mesmo que eu agora, no papel, assumindo o mesmo papel, gostaria de dizer a vocês que é preciso iniciar esses projetos, colocá-los para rodar. E vocês vão ver que o trabalho de buscar parceiros vai ser só um trabalho inicial. Eu hoje trabalho o posicionamento estratégico, é um pilar que eu trabalho dentro da minha mentoria, e isso eu desenvolvo muito bem dentro da minha marca. Então hoje eu já não tenho nem que procurar parceiros para nada. As pessoas me mandam direct, elas me procuram, elas querem horário comigo para falar sobre projetos, porque eu me posicionei dessa forma. Então o mesmo eu proponho até vocês. Inicie os mesmos os primeiros parceiros, as primeiras pessoas, coloque para andar, que vai ser um esforço de pouco tempo. Logo, as coisas vão começar a chegar até vocês. A mesma questão é sobre a questão de pais ali, promotores, para engajar toda essa turma junto com vocês. Sim. O que vocês estão quietinha aí? Nossa, a cabeça tá fervendo. A cabeça tá borbulhando de informação. Aqui é um momento que impacta, né? Nossa! Assim, tô querendo mais tempo no meu dia pra eu conseguir fazer tudo que eu quero fazer agora. Eu quero anotar, porque eu não quero esquecer nada. Vou ter que assistir amanhã. Com o caderninho. Com o caderninho. Isso é muito bom. E eu tenho certeza que essas ideias serão ainda mais aprimoradas. Então, essas ideias que vocês têm, levem para a equipe de vocês, levem para o time. Vocês vão ter essas ideias. A gente conversou sobre algumas aqui. Outras ainda surgirão. Então, levem essas ideias para o time de vocês, para a equipe de vocês. Discutam. E lembre-se sempre que quando você delega, você deixa de viver uma conquista individual para se viver uma conquista coletiva. Então, cada progresso que vai acontecendo, né? Essa celebração do progresso dentro do paciente ou o progresso dos projetos avançando, passa a ser uma conquista de todos. Isso mantém a equipe engajada. Importante para isso. Não é só construir uma imagem de força, é construir uma imagem de fragilidade. Então, é mostrar na medida certa a sua vulnerabilidade, senão você ainda continua sendo inacessível. Então, quando a gente fala sobre criar uma posição que é forte, uma posição que é bem consolidada, um posicionamento estratégico, tem que ter cuidado para que não seja um posicionamento que crie um distanciamento. Então, precisa ser um posicionamento que mescla. Eu sou autoridade nisso, mas estou evoluindo em outros aspectos. Eu ajudo vocês em relação a isso, porque vocês me ajudam em relação a isso. Aí você fecha o ciclo completo de se tornar um instituto inspirador. Porque você inspira as pessoas que sabem de onde você estava e ela acredita que ela pode chegar onde vocês chegaram porque vocês percorreram esse caminho. Até mesmo para admiração de outros profissionais.
Sim, Nossa, faz muito sentido. Outro insight, eu prometo que vai ser o último para a cabeça de vocês, olha, poder ir para casa tranquilo, poder dormir e garantir que vocês não vão ter uma insônia, é o conteúdo cocriado. O conteúdo cocriado é esse mesmo tipo de conteúdo informativo que vocês fazem hoje, mas que ele seja feito ali em parceria com pessoas que são influentes nesse nicho, para que vocês façam ali uma cocriação, até para compartilhamento no Instagram. Ainda na estratégia de furar a bolha de vocês e alcançarem outros públicos, né? Não só para trazer pacientes, mas para trazer relevância. Então, esse tipo de conteúdo que seja cocriado. Por exemplo, você pode falar, ô Brisa, olha, vai ter oficina e tal, aqui de culinária, você tem as crianças, vamos fazer um conteúdo conscientizando, você tem muitas mães dentro da sua comunidade, né? Então, vamos fazer um conteúdo aí, divulgando e convidando as mães da comunidade, conscientizando as mães da importância dessas oficinas, sabe? Então, é um conteúdo que gera ali em colaboração, vocês têm agência de marketing, então é um conteúdo que vocês não vão ter nem um custo para criar, né? Então a própria agência que vai gravar com vocês, a gente grava uma do lado da outra e tal, e promove, então vai furar a bolha do seu Instagram, porque vai estar em colaboração comigo, vai alcançar a bolha ali da minha comunidade, né? Esse é um exemplo, mas tem outros que vocês podem pensar para fazer pelo menos aí uma vez por mês, né? Ou o que for possível fazer, mas um tipo de conteúdo aí colaborativo com outras empresas, outras referências, lideranças, para que vocês continuem aí galgando esse posicionamento estratégico. Porque o conteúdo que vocês fazem é de muita qualidade, é ótimo, mas é sempre só vocês. Sim. Então, de vez em quando é bom pensar num tipo de conteúdo cocriado. Sim. Sim. Você só tá concordando. Não, é porque você tá falando e é incrível, porque eu já tô pensando, eu vou falar isso pra tal pessoa. Tá vendo? Que vou legal. falar isso pra tal pessoa. Então, na minha cabeça, que eu tô quieta pensando, eu tô sempre pensando nisso. Você falou da questão do embaixador, eu já tava com o nome dos pais que eu vou convidar. Ai, que demais. Sim, então, por isso que eu tô quieta, mas tá fluindo, tô entendendo. Não, porque os pais que a gente tem engajado, eles são realmente engajados. Gente, então eles só não têm são um nome. engajados. Então eles só não Eles têm só não tiveram espaço. espaço. Olha que top, gente. Então vai ter essa abertura. Agora terão. Eles precisam ter também esse reconhecimento. Sim. Então eles precisam ser reconhecidos. Então pensa numa box camiseta presente, para que eles se sintam de fato valorizados dentro dessa função, porque senão com o tempo eles se sentem só usados. Então eles sentem que eles têm um espaço de liderança também ali em relação aos outros pais, né? E que ele participa das decisões do instituto. Ai, que demais. Eu tô curiosíssima pra saber. Depois vocês vão me mandar Com lá o toda direct. certeza. O tufão na cabeça da Aline já passou. Agora o tamanho que vai demorar pra passar lá no instituto. Mas vamos lá. Tem dessas. Eu espero, gente, que acho que a gente tem um tempo curto, porque eu falaria, viu? E eles falam assim pra mim. Vamos tomar um café? No direct, as pessoas me mandam lá no direct, como você fala rápido demais. Eu falo, mas é a velocidade que as ideias vêm na minha cabeça. Que eu faço umas anotações, assim, né, de algo que eu falo, isso aqui é pontual, não posso esquecer, mas essas ideias, elas surgem da própria colaboração de vocês. Por isso que eu inicio sempre fazendo perguntas, porque a partir do que vocês vão falando, eu penso numa forma de construir, sempre visando, né, o máximo resultado com o menor esforço. Então, dentro ali da teoria de Pareto 80-20, é como alcançar o máximo resultado, 80% de resultado, tendo 20% de esforço. Porque dentro de tudo que vocês falaram, eu pensei, se elas resolveram o engajamento, elas resolvem várias coisas. Elas resolvem a adesão ao formulário, elas resolvem a adesão às oficinas, elas resolvem a questão de trazer mais a comunidade, porque os pais serão promotores. Então, sempre a minha mentoria é focada em isso, como conseguir mais coisas com menos esforço, né, gente? Porque senão, se tiver que se esforçar muito para conseguir tudo isso, daí também fica difícil, né? O esforço já é grande, já né? é Os pratinhos imenso, já né? estão desequilibrados. Então, quando vocês pensam assim, vocês vão ver que é um esforço, mas vocês vão alcançar muitas coisas com esse esforço, que já vai valer a pena. E eu quero agradecer. Vocês gostaram de participar? Gostamos. Amamos. Eu tava um pouco tensa no começo, mas eu acho que vai ser de muita relevância. Daqui 6 meses a gente grava outro. Vou gravar igual o Gugu, o Gugu, ó. Nem tem meu Gugu, né? O Luciano Huck reforma a casa lá no celular, depois volta lá pra ver como é que ficou. A segunda temporada vai ser para as pessoas voltarem e contarem como ela aplicou e como isso como
que mudou. Acho válido. Eu acho válido, né? Eu quero novamente agradecer, né? E dizer que vocês são muito inspiradoras e eu adoro acompanhar o trabalho de vocês. E a Aline, né, que já é minha amiga há bastante tempo, foi minha cliente da loja, continua sendo minha cliente. E dizer que é o máximo tê-las aqui comigo. E eu desejo muito, muito, muito sucesso ao Instituto. O trabalho que vocês fazem é brilhante e a forma como vocês fazem isso com um brilho no olhar e se sentem realizadas por ver a evolução de cada paciente é de fato muito inspirador também para o meu trabalho. Aí eu falei que eu não ia chorar. Ah, por favor. Não vai não. Tá segurando ali. A gente que agradece o espaço e todos esses apontamentos. Eu tô sem palavras, porque minha cabeça tá fervendo muito. E para eu ficar sem palavra é difícil. É o meu trabalho, deixar todo mundo com a cabeça fervendo. Mas eu espero que vocês, que sejam úteis, né, que sejam úteis e que a gente possa ter outras oportunidades ainda para continuar falando sobre o Instituto Infância. Muito Sim, obrigada. Obrigada. Amém. Eu que agradeço, quero então pedir para você que está nos acompanhando aí de casa, que você curta esse vídeo, que você deixe seu like, que você se inscreva no nosso canal, porque a gente, ativa o sininho e acompanhe todos os vídeos aqui dentro do canal do TPM. Você encontra vídeos em todas as áreas, tem plataformas de comunicação, mulheres no esporte e o próprio TPM no ar, que foca aí na trajetória de mulheres empreendedoras inspiradoras. Muito obrigada e até o próximo. Tchauzinho aqui!